Nesta aula 30, eu resolvi mudar aqui o fundo de tela, coloquei um carro rebaixado, né? Só para relembrar mesmo que aparentemente tenha nada a ver, né? Sobre o assunto de agora. Então, assim, um carro rebaixado, né? Você gasta aí um volume razoável de dinheiro para, por exemplo, trocar as molas, né? Esse que é o assunto de hoje. Então, as molas, né, são inseridas molas especiais, né? Visando ter esta arquitetura aí, né? Há quem goste. Então gasta-se bastante dinheiro com isso, né? E coloca-se molas especiais, né? E certamente o carro sai da garantia, né? Porque é uma modificação profunda. Bom, todo mundo tem uma noção, né? Do que são molas, para que servem os principais materiais, né? Então isso é meio caminho andado. Assim, não tem muita coisa o que comentar, né? Claro que eu vou abordar mais assim na parte de engenharia, né? Isso que é essencial. Mas, basicamente, né, algumas dessas molas vocês veem aí com enorme frequência em qualquer lugar, né? Eu acho que todo mundo tem noção, né, que, por exemplo, essas três molas aqui de cima são molas de compressão, então que são uma das mais comuns. Sempre quando tem um olhar ou dois olhares, né, como esses aqui de baixo, no meio, são molas de tração, né? Aí tem esse aqui, um espiral, né, que é uma mola de torção, que é muito comum, por exemplo, em relógios, né, para armazenar energia mecânica, né, acumular energia mecânica para ser liberada por um determinado período de tempo, né? Também em brinquedos, né, por exemplo, brinquedo de corda. Você encontra esse tipo de mola também em qualquer aplicação, em qualquer elemento no que tenha um formato de, digamos, caracol. Por exemplo, trenas. A trena é o quê? É uma fita, né? Uma fita graduada, média aí, sei lá, 2,5 metros, 3 metros, o que seja, e ela é guardada em espiral. Então tem todo o mecanismo, por exemplo, você retira, né? Você estende, né, a trena, tem até um botão para travar, né? Por quê? Porque a trena foi feita, né, para quando você geralmente tem um botão, né? Quando você desaperta o botão, você solta ela, ela vai com uma enorme velocidade e volta ao seu estado de repouso. Então, por exemplo, quando você puxa a trena, você puxa este caracol também, né? Este caracol também, e aí você, sem querer, né? Você aplica uma energia, né? Fornece uma energia acumulada nela. E assim que você estende, depois se solta, claro, tem que tomar cuidado que muitas vezes pode ser perigoso, na hora de você soltar essa energia liberada e a trena volta ao seu estado de repouso, tá? Brinquedos de corda, como já comentei com vocês, né? E dá, é até possível instalar aí alguma aplicação, alguma tecnologia de grande porte para armazenar uma determinada quantidade de energia, porque tudo isso aqui envolve energia, energia acumulada, né? Aqui, molas de compressão, mola de tração, né? De baixo aqui com os olhares, uma mola de torção. Aí vocês estão vendo aqui, se é que eu posso dizer isso, né? Uma mola de flexão, né? Mas aí, pensando aí, por exemplo, exercícios, né? Para fazer exercício com os braços. Tem um também, né? Que faz exercício com os dedos, né? Que é também dessa arquitetura, mas mais assim de torção. Tem também as molas prato que estão aqui embaixo, tá? Que também são molas de compressão, né? Devido ao seu formato que lembram muito arruelas, né? Então vamos lá. A aplicação delas, né? Armazenamento de energia, né? Comentei agora, né? Que uma das aplicações, por exemplo, brinquedo de corda, muitos brinquedos em geral, né? As molas servem para armazenar energia e depois liberar para efetuar seu movimento. Um carrinho, um boneco, enfim, né? Amortecimento de choques, tá? Por exemplo, um poço de elevador embaixo geralmente tem molas, tá? Então, caso, né, uma situação extrema, a cabine despencar, ela cai no banco de molas, tá? É muito comum também, por exemplo, pontos finais de linhas, por exemplo, linhas ferroviárias, trem de passageiros, por exemplo, vamos supor uma estação terminal. E aí tem o que? O trilho e a parede. Então, às vezes, você coloca algum anteparo de madeira, concreto, às vezes até molas, tá? Para amortecer os choques, né, em caso aí de uma
uma desaceleração insuficiente, né? E quando fala em amortecimento, né, não exatamente choques, né, mas também molas em sistemas de amortecimento de veículos, né, um em cada roda, né, que nem a foto que eu coloquei aqui atrás, que coloca-se molas especiais, geralmente de cor diferente, né, nem sei se tem padrão para isso, tá? Distribuição de cargas, né, mais para frente eu vou mostrar um exemplo que vocês não vão esquecer, colchões. Tem lá colchão Bonel, mola ensacada, entre outras tecnologias. Bonel e de mola ensacada, tá? Também em inglês é pocket spring, né? Também são aplicações aí das molas, né? Limitação de vazão, aí pensando em válvulas, né? Porque existem válvulas, né, que são abertura total e fechamento total, mas tem algumas que são de abertura parcial. Por exemplo, molas de descarga, né? Você aperta e vai ter uma liberação programada. Por exemplo, torneiras de vestiários, né? Onde tem um movimento mais frequente de pessoas. Então, tem aquelas torneiras que são, você aperta o botão. E aí tem lá coloca uma mola, né? Que foi previamente, né, projetada para, por exemplo, fechar, né, ela voltar ao seu estado normal, seu estado de repouso depois de, sei lá, 5 segundos, tá? E preservação de juntas ou contatos, tá? Podemos dizer aí, né, como por exemplo, os próprios amortecedores dos veículos, né, que serve para quê? Ele serve para absorver esforços, né, decorrentes oriundo de algum agente externo, lombadas, buracos, enfim, pedras, como também ela permite, né, que absorva um pouco os esforços, né, as vibrações geradas por agentes internos, para que não cause aí um desconforto para quem está no habitáculo, né, no caso as pessoas, né, no ambiente interno do carro. Não apenas elas, né, mas também tem outros elementos, né, que permitem obter pelo menos um mínimo de conforto, sabendo-se, né, que, por exemplo, o motor é o que gera aí mais vibrações interno, até onde eu sei, né, devido à sua ação. Tipos de molas, de acordo com a geometria, tem aí as helicoidais, né, que são as mais comuns, como pelo menos várias dessas aqui, né, essas três aqui de cima, a do meio. Essa aqui do lado esquerdo também é uma helicoidal, né? Molas planas, não mostrei aqui ainda, mas é uma bem conhecida. Mola prata é uma mola plana, né? Mas também tem uma das mais comuns, que são os feixes de molas, que são muito comuns em caminhões. Daqui a pouco vocês vão ver. E de acordo com o esforço, tração, compressão, torção, flexão e assim por diante, né? Materiais usados, a grande maioria deles são materiais aço, né? Aço carbono pintado ou passando por algum tratamento térmico, superficial, até mesmo aço inox, né? Pensando, por exemplo, aquele aço das molas das válvulas de descarga. Aí podendo ser um aço inox, talvez um outro elemento, outro aço ligado, né? Bom, cobre e suas ligas, devido aí à sua resistência à corrosão com a água, por exemplo, né? E agora que eu coloquei dois traços a mais aqui, borracha vulcanizada, né? Mas isso aí já é, assim, não exatamente mola, helicoidal, né? Já é um outro formato, daqui a pouco vocês vão ver que isso é muito comum aí para fim de amortecimento, em geral, né? E também pode ser usado aí para absorção de vibrações, aí algum sistema mecânico, tá? Enfim. A importância é muito importante, né, que as molas elas têm um alto limite de elasticidade, né, uma grande resistência mecânica, né, a compressão, a tração, dependendo da tecnologia de mola, e o alto limite de fadiga. Por quê? Porque a mola ela é feita, né, para ter movimentos cíclicos. Então, fadiga é o quê? É um colapso decorrente a ações cíclicas, principalmente devido a movimentos de natureza mecânica, né? Eu coloquei aqui, isso aí foi proposital,
Eu coloquei esta foto aqui de cima, né? Algumas delas aí aparece até o nome da empresa, né? Porque vocês estão vendo que são de diferentes cores, né? E a diferença entre eles, né, que cada passo né, digamos, a espessura, né, do fio da mola, ela aumenta da esquerda para a direita, né? Para confirmar, né, para informar o quê? Que à medida que vai aumentando a espessura, aumenta a resistência. Então, mostra-se, né, que para cada cor tem sua aplicação, né? Vocês estão vendo do lado direito uma mola helicoidal também de compressão, né, mas ela é bem grossa. Então, tem lá suas aplicações, como por exemplo, como falei agora há pouco, uma vez eu vi, peneira vibratória de indústria de açúcar, né? Por quê? Porque a energia, né, a ser absorvida pelas molas, né, pelo sistema, né, de molas desse exemplo, né, que é peneira vibratória de açúcar, né, deve ser muito grande, né? Por quê? Porque a carga é muito grande, o peso é grande, tanto do equipamento quanto do produto a ser peneirado. No caso, o açúcar, porque tem lá, talvez aí dezenas, centenas de quilos em uma máquina, né, ao mesmo tempo, naquele período de tempo, né? Então, são necessárias molas muito resistentes à fadiga e, por que não, né, molas resistentes, né, a ações aí prováveis de corrosão, especialmente se tratando de líquidos, tá? Aí tem vários tipos de mola, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, estou mostrando assim mais de curiosidade, acho que é mola voluta, se não me engano, tá? Mas assim, aí podemos pensar no seguinte, né? Por que que existem molas tão diferentes, às vezes? Dependendo da situação, gente, da mesma forma que os parafusos que eu falei vários vídeos atrás, né? Por que que existem tantas cabeças de parafuso diferentes, tantas fendas diferentes, né? Alguém pode até dizer, né, que desenvolve-se molas diferentes para obter o aumento da resistência mecânica, o aumento da resistência à compressão, tração, torção, fadiga, flexão, que seja. Mas nada impede também que haja uma diferenciação para ter um produto diferenciado, questão de patente, tá? Agora, esses dois últimos aqui de borracha, né, são muito comuns no amortecimento de caminhões, veículos pesados, tá? Claro que eles não trabalham sozinhos, tem outros componentes, né? Outras molas, né? Mas esse é o exemplo, né? Já vi, por exemplo, alguém pegar esses amortecedores de borracha, né? Usados, o que passou, né? Foi descartado na manutenção preventiva, né? Para fazer algum artesanato aí, né? Fazer uma banqueta, por exemplo. Nada impede, né? Outros exemplos de molas de tração, né? Estão vendo aí que tem olhares, ganchos, etc., né? Vocês podem imaginar aí diversas aplicações, tá? Eu vou dar um exemplo bem interessante, cama elástica. Até esqueci de colocar aqui nessa apresentação, mas eu vou mostrar para vocês aí uma foto qualquer, obtida na internet, como ela funciona. Bom, todo mundo sabe, né, como é que funciona uma cama elástica, né? É, quando vocês procuram cama elástica na internet, né, certamente não vai mostrar as molas, né? É, porque em geral as pessoas não procuram isso, né? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui só para mostrar uma foto e fazer um comentário. Aqui. Peguei uma foto qualquer na internet de uma cama elástica. Como é que ela funciona? A criança, né? Ou adulto também, brinca, né? Preferencialmente aqui no meio da lona, né? E coberto, né? Aqui embaixo, embaixo dessas figuras geométricas aqui, amarelo, vermelho, azul e verde, ficam as molas, né? Que as molas de tração. Então, são várias molas, né? Que estão em posições como se fosse um relógio, né? Só que são muito mais que 12 molas, né? São várias molas, então eu chuto aí umas 40, 50 molas, né? E às vezes acontece de arrebentar,
né? Então, depois de um certo tempo, as molas não aguentam a fadiga e ocorre o cisalhamento dos olhais, de pelo menos um dos olhais, né? E aí o que acontece? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, se for uma quantidade grande de mola, se arrebentar uma, o efeito não vai ser, as consequências não vão ser tão grandes. Mas se começar a arrebentar vários ao redor, nas proximidades, a concentração de tensão aumenta muito na região onde na região onde as molas foram fadigadas, né? Colapsadas. Então, vamos supor que tem aí várias, 3, 4, 5 molas, uma do lado da outra, sofrendo colapso, quebrando. Aí fica um buraco. E aí a tendência, né, é aumentar o desgaste nas demais, principalmente naquelas próximas do buraco formado. Tá? E aí gera uma reação em cadeia, né? Às vezes aí torna-se até perigoso, né? Porque a criança pode cair, né? Pode se machucar, né? Cair porque forma um buraco, tá? Um buraco assim, uma fenda, né? Então, algo muito perigoso, quebra uma mola, é bom trocar. Às vezes tem lá aluguel, aquisição de cama elástica, né? É bom pelo menos já ter umas de reserva para efetuar a troca, tá? Então, até aí tem que fazer uma manutenção preventiva, tá? E que mais? E tomar muito cuidado, né? Que na engenharia, né, também tem, não apenas em molas, em esquemas de molas como numa cama elástica, mas também mais para frente eu vou falar de correias, né? Por exemplo, a correia dentada. Correia dentada, ela é o quê? É uma tira, né? Uma correia com o dente, se quebrar um dente, aplica-se um esforço adicional nos dentes seguintes, você pode gerar uma reação em cadeia. Aqui não é diferente. Só que com um grande problema, né? Que correia dentada, né? Mais para frente eu vou falar, né? Que ela tem por objetivo gerar o quê? Um sincronismo. E aí perde o sincronismo, gera grandes problemas aí, por exemplo, no motor de um carro, tá? Então, eu confesso que eu não procurei, né? Mas talvez eu não encontre aí. Deixa eu procurar aqui. Cama elástica, molas. Né? Não sei se aparece. Ah, estou falando mais que a boca, né? Aqui está bem evidente, né? Que vocês estão vendo aqui. É uma arquitetura um pouco diferente, né? Que as molas elas estão de um formato triangular, mas fica muito mais fácil de entender. Opa! Mas fica aí muito fácil de entender. É, como ela se comporta. Então, por exemplo, rompe uma mola, por exemplo, aqui está em dupla, né? Então é mais evidente que eu falei rompe uma, é muito provável que a próxima romper seja o do lado, porque o acúmulo de tensões está mais naquele ponto, né? Na região onde teve o dano. Então tá aí. Depois eu vou dar uma melhorada na apresentação, coloco uma foto com essa aí apenas para lembrar. Tá? Que mais? Então, bom, existem aí várias aplicações das molas de tração, tá? Aí também, voltando aqui à apresentação, feixes de molas, tá? Dizem que os carros leves mais antigos usavam feixe de molas, eu não sei, mas eles são muito comuns em veículos pesados. E como vocês podem ver, né? O próprio nome diz, né? É um conjunto, né, de molas que elas estão fixadas no meio de como se fosse um olhar, né, que deixa ela bem firme. Olhar não, desculpa, né? Mas é como se fosse olhar, mas é formato retangular, que são esses aqui, né? Por exemplo, foto do lado direito, quaisquer fotos aparecem, né? E do outro lado, nas extremidades, né, tem como se fossem os olhares lá, uns cilindros, né, que eles encaixam aí com a estrutura do veículo, tá bom? Ah, outros exemplos aí que eu peguei na internet, né? Vocês estão vendo que tem algumas aí que são molas de tração, mas tem umas aí que vocês veem aí, por exemplo, tem uma aqui embaixo que pelo formato, parece ser mola de furador de papel, tá? Aí tem umas aqui, uma ou outra que lembra muito, assim, mola de torção de prendedor de roupa, tá? Entre outras aplicações, talvez de grampeador, tá? Aí, prendedor de roupas, como comentei. Tá? Existem aí vários tipos, né, de prendedor de roupas, vários tipos de molas, né? Por exemplo, eu tenho umas de plástico aqui em cima,
é verde e roxo, tem um círculo atrás, né, um círculo azul. A mola é um pedaço de plástico, o mais próximo dele é o vermelho aqui embaixo. A mola é esse pedaço de plástico branco, tá? Na minha opinião, né, o prendedor de roupa foi feito para você ficar irritado, quebrar e comprar outro logo, né? Principalmente esse de plástico, de madeira, na minha opinião, durou muito mais que os de plástico, mas está aí, né, para ilustrar, né? Tem uma aqui que um prendedor mola por inteiro, né? Que é essa bonitinha aqui, nunca tinha visto, confesso, nunca vi no lugar, que aparentemente também é um prendedor de roupas, tá? Outros exemplos, né? Tem um prendedor de roupa assim do lado esquerdo de cima, experiência própria, horrível. Dois, três usa várias, algumas poucas vezes já quebra, e só que não usa um sistema de torção, é uma mola de compressão, né? Tem uma aqui no meio que é algum aparato aí para agarrar como se fosse alicate, né? Mas aparentemente de plástico, que tem uma mola que vocês estão vendo aqui. E tem outros exemplos que têm uma função também de compressão, enfim, né? Mas acho que não encaixa falar aí que são molas, né? Mas tem. Pode se comportar como tal, que essa aqui de madeira do lado direito em cima, tem umas aqui que é para prender, eu acho que papel, enfim, né? Como as que vocês podem observar embaixo, entre outras, é só para mostrar as diferentes arquiteturas, né? E mostrar que as molas não são feitas apenas de aço, né? Como tinha comentado aqui, acho que até pequei, poderia ter colocado aqui, por exemplo, plástico, né? Vou colocar, né? Um plástico aí, né? Vou colocar polímero mais bonito, né? Material polimérico. Tá? Bom, que mais? Aí tem, essas fotos foi eu que tirei, tá? De uma tesoura para cortar, se não me engano, para cortar costela, tá? Então tem uma mola de compressão, né? Mas ela é o quê? Parece um pedaço de aço em formato de caracol, um formato diferenciado, né? Então ela assim, ela atua por compressão, né? Como assim? Você aplica uma pressão, você comprime a mola, mas durante a compressão, né? Ela gera uma torção, tá? Então a compressão gera a torção. Olha só que esquisito, tá? Então você comprime ela e ela começa a se retorcer. É isso que eu quis dizer. Bom, por que que eu coloquei isso, né? Porque eu tenho alguns componentes mecânicos, né, que associam aí pistões com molas. Como, por exemplo, os amortecedores de veículos, de motos, né? Moto acho que é mais evidente. E aí tem equipamentos aqui embaixo, que está escrito Rodan, dispositivo para, acho que não sei, é para arma, não sei se é para arma de ar comprimido, enfim, né, ou algum paintball, sei lá, né. Eu coloquei este fole que está aqui do lado direito, né, ela não funciona assim para amortecimento, ela serve mais para proteção de algum componente mecânico que está lá dentro, né? Bem mais para frente eu vou falar sobre juntas homocinéticas, né? Que ela protege a junta homocinética. Mas ela tem um formatozinho assim porque ela permite, né? Tem uma certa flexibilidade, mas não tem exatamente a função das molas. Eu coloquei proposital. Tá aí, amortecedores, né? Aí vocês estão vendo, por exemplo, do lado esquerdo, em cima, se não me engano, são amortecedores do eixo frontal, tá? O de baixo, aqui no meio, deve ser de moto, geralmente moto é toda espelhada, né? Prateada, sei lá. Então, olha só que coisa. Um carro como esse aqui atrás, né? Quatro rodas, etc., né? Caso precisa, né, efetuar uma troca, uma substituição de um componente, né, em geral um amortecedor, é sempre bom trocar o par. Porque se coloca uma peça boa com uma peça antiga, não estou dizendo peça ruim, uma peça nova com uma peça antiga, a tendência é os esforços acumularem para aquele componente mais velho, que a, na nossa vista, né, de leigo, é antiga, mas não sabemos, né, que se ela está contente, funcionando bem, pode até estar funcionando tão bem quanto o novo, mas assim, à primeira vista não dá para saber, a não ser que você
levante ela, né? Suspenda, desmonta o amortecedor e faça análise, né? Recentemente, eu tive que trocar os amortecedores da porta traseira do meu carro, né? Por quê? Porque o amortecedor de porta traseira, como os amortecedores também, né, do sistema de suspensão do carro, né? Você comprime, ela tem que retornar naturalmente. Mesma coisa, o que eu tive que trocar, né? Agora tá tinindo aí, tá bem firme, né? Na hora de você abrir a porta, ela sobe naturalmente, antes não subia, tá? E amortecedor de veículo é a mesma coisa. Se por algum motivo efetuar a compressão, né, por exemplo, passar por uma bola, ela tem que voltar ao seu normal, ao seu estado de repouso. Então, por exemplo, aqui vou pegar uma foto maior, amortecedor de carro, né? Então tá aqui. Pegar uma essa como essa aqui. Beleza. Tá até mais bonito que eu coloquei na apresentação. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, esse par do lado esquerdo, ele é para amortecimento frontal, tá? Então, por exemplo, se você apertar este pistãozinho cor prateada, se apertar, o novo ele vai ter que voltar depois de poucos segundos. O velho, você aperta, ou ele demora muito, ou simplesmente não volta. E aí ele não está efetuando o seu serviço. Tem que trocar. Ah, como é que eu sei que tem que trocar? Geralmente, quando estoura, porque aqui dentro tem um óleo. Se estourar por algum motivo, aí, por exemplo, uma aplicação súbita de carga, se vazar já era. Tem que trocar, não tem jeito, você troca o par. Pelo motivo que eu falei agora há pouco. Dependendo do seu uso muito prolongado, usando muito intensamente, né? Mesmo não vazando, acontece isso que eu falei. Pode ser que aperte e não volte, ou demora muito. Aí não vai efetuar a sua função, né? Não faz sentido ter, tá? E a função não é diferente desse aqui do meio, né? Que são amortecedores traseiros. Mas claro que no carro também tem outros componentes, tem umas peças de borracha que elas permitem complementar, né, o amortecimento, complementar aí a absorção de vibrações, né? Por exemplo, vibração do motor para o carro, né? Não sei se eu falei em vídeos anteriores aí que eu perdi um pneu com menos de 2.000 quilômetros porque tinha problema numa peça e não era nem amortecedores. E que simplesmente a peça estava estourada, tá? Então teve que ser trocado, no caso o par, tá? Foi na frente. E aí, engraçado, né, que a roda de um lado, por exemplo, do motorista, estava com desgaste total, estava até quase parecendo lá o nylon da lona do pneu, só que do lado do passageiro estava normal. É claro, o carro estava tendido para o lado do motorista. Tá aqui outro exemplo, né? E claro, esses modelos não servem para qualquer veículo, que aí depende do carro, né? Se ele é mais pesado ou mais leve, também depende da motorização, tá? Está se falando muito dos carros elétricos, os carros elétricos são mais pesados, então exige aí vários componentes totalmente novos, né? Amortecedores que não servem para qualquer veículo, pneus, etc, né? Então tá aí. Continuando na apresentação, tá? E aí tem alguns exemplos, eu até coloquei aqui embaixo, né, um prendedor, parece boca de jacaré, né? Um prendedor desse aí de parede, sei lá. E o de cima, muito interessante, né? Que é aquele componente que coloca na porta para diminuir, né, a velocidade da batida da porta, né? No lado direito, também conhecido como torneira de rico, né? É um sistema aí que tem uma mola, né? Que ela permite uma certa flexibilidade da torneira, muito comum em pia de cozinha, né? Aí tem outros também, aí que eu falei do lado direito aí, um furador de papel, tá? Só que esse aqui, as molas são de compressão. Do lado esquerdo de cima, eu até esqueci, né? Algum prendedor de alguma coisa aí, né? E embaixo, uma mola de compressão, né? Acho que nem sei se hoje se usa ainda, né? Esse aqui é para bater clara em neve, tá? E aí, molas de colchões. Por exemplo, Bonel, né? Que é o quê? Uma grande malha metálica, né? Que é como é que se fala? Em espiral,
com espuma, tecido, enfim, né? É o que está aqui nesta ilustração, que é uma malha, né? A grande desvantagem é que, por exemplo, se alguém quer acordar de madrugada, o cônjuge acorda, né? Do lado, né? Por quê? Porque a tendência, né, da vibração ir para o outro lado da cama também, um pouco, tá? É uma tecnologia mais barata, né, do que a de mole sacada, que é a próxima, que é essa aqui, tá? Então, por que chama mole sacada? Porque são vários sacos de molas, mola de compressão. E aí tem as camadas de espuma, de tecido. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre colchão, né? Mas existem vários tipos de colchão, tá? Às vezes aparece na mídia aí colchão com elementos magnéticos, tecido de fibra de bambu, ah, antiácaro, algum produto antiácaro, entre outras coisas, né? Aplicação das molas, como eu tinha comentado, válvulas, né, de controle de vazão, como esses exemplos aí, que aparentemente são válvulas de descarga. Tá? Você pode, dependendo da válvula, você pode regular até mesmo um parafuso para controlar, né, se vai liberar uma quantidade maior ou menor de água. Tá? E elas, como funciona? Essa aqui eu admito, não lembro mais como é que se chama, válvula, não vou lembrar, mas a passagem da água, né? Tá bem didático aqui, né? Então, essa mola, ela permite aí um controle da vazão. Tá? Embora existam algumas válvulas, né, que fazem apenas o on e off, né? Aberto ou fechado. Então, essa mola permite aí voltar ao seu estado de repouso depois de um certo período de tempo. Faz o projeto aí da mola, aperta o botão, a mola volta ao normal depois de 5 segundos. Por exemplo, é claro que com o tempo a mola vai se desgastando e vai alterando o tempo. Às vezes fica rápido demais ou às vezes fica demorado demais, né? Aqui, sistema de amortecimento de um veículo de corrida, né? Existem aí veículos Baja, por exemplo, que ele também aparece bem, digamos, à mostra, né? Como vocês podem ver aqui, né? Ainda mais um veículo desse aí que é de corrida, geralmente o projeto é voltado à eficiência, né? A eficiência, né, do carro, né? Não se fala em preservação, tem muitas vezes carro de corrida, os componentes, elementos de máquina duram pouco, né? Os pneus duram um pouco, os amortecedores, o carro em si, né? E elas também são usadas. Mais para frente eu vou falar sobre comandos de válvulas, né? Por exemplo, são válvulas de admissão ou de escape, tá? Existentes no cabeçote de um motor veicular. Então, aí nesse exemplo aqui são molas de compressão, né? E em cima aqui o comando de válvulas possui suas cames e seguidores, tá? Então, mais para frente explico melhor. Quer dizer, mais para frente agora, né? Então, aqui tem o conjunto, aqui as molas, né, de compressão, balancinho, que é o comando de válvulas de admissão e de escape, tá? Aqui também aparece, né? Tem vários exemplos diferentes aí, de vários métodos construtivos, né, do sistema dentro do veículo, né, desde o pistão, passando pelo virabrequim até as válvulas, né? Vocês estão vendo aqui do lado direito. Elas devem ser lubrificadas, né? Elas sofrem uma ação aí cíclica, né? Fadiga, né? Desculpa, um esforço cíclico de várias vezes por segundo. Porque você vê lá o carro lá, 3.000 RPM, 3.000 rotações por minuto. Então, vocês podem imaginar quantas vezes ela é acionada por minuto, ou essas válvulas aí de compressão, né? Eu coloquei essa foto aqui, né, só para lembrar, tem alguns veículos mais novos que tem uma tecnologia chamada comando variável de válvulas. Tudo bem que isso aqui é mais para mostrar que há uma mola, mas essa mola ela serve para quê? É uma mola de compressão que está dentro de um sistema óleo hidráulico, tá? Um sistema óleo hidráulico, então tem um momento que o mecanismo está para a esquerda, está para a direita, dependendo aí do sentido do fluido, tá? E aí, a partir daí, aciona essa, não sei, eu não vou dizer que é uma engrenagem, mas uma roda deitada, que está aqui do lado direito,
que é usada, ela é instalada, né, axial ao balancim, né? Quando falo balancim, né, essa peça aqui de cima, né? Acho que a primeira aqui está melhor, essa peça aqui de cima. Então, dependendo da forma, né, da forma como você quer operar o carro, né? Então, há um acionamento desse comando aqui ó, hidráulico e ocorre uma alteração do ponto, tá? Do comando das válvulas, né? Se não me engano, vai ter uma apresentação mais para frente, uma foto mais colorida. Tá? O intuito aqui é apenas mostrar a mola. Tá? Aí são os modelos, né, das molas, como elas devem ser apresentadas para fins de desenho mecânico, tá? As representações convencionais, da mesma forma, esse aí que eu peguei do material do Telecurso 2000, curso de mecânica, disciplina elementos de máquina, né, voltado ao curso técnico, e neste material também tem as representações das engrenagens, dos parafusos, não cabe eu entrar em detalhes aqui, tá? Aí, de novo, né, as molas de compressão, né, elas instaladas no motor, né, para acionamento das válvulas de admissão e de escape. Por que ter essas molas? Porque se o seguidor, né, as válvulas, elas descerem, elas não voltam, tá? E essas molas são bem projetadas para quê? Para ter um certo controle aí do deslocamento e do tempo de todo o conjunto. Aí, de novo, né? Certamente o motor por centelhamento, estão vendo aqui 4 válvulas, né? Então, acho que por enquanto eu vou parar por aqui, tá? Sobre molas, é exatamente isso, tá? A grande maioria delas são feitas de aço, tá? Aço carbono, duvido que seja aço carbono, aço inoxidável, muito comum também. Quando falo aço inoxidável, né, os aços inox têm vários tipos, tá? É muito comum os aços inox terem cromo, né? Eventualmente aí com níquel também, né, para garantir aí o aumento da resistência à corrosão. Mas tem alguns aços especiais, né, às vezes voltados para aplicação mecânica, grandes esforços, aí coloca-se alguns elementos de liga como manganês, tá? Por exemplo. Bom, os próximos assuntos aí vocês já estão vendo, né? Então, basicamente, sobre molas é isso que eu falei, né? Esqueci de falar, né? Que tem lá de material polimérico, plásticos, né? Por exemplo, polipropileno, pode até usar PVC, enfim, né? E, e as aplicações aí, né? De acordo com o esforço, tração, compressão, cisalhamento, tração, compressão, ah, tração, compressão, torção e flexão. Flexão é muito raro, né? E elas devem ter uma grande resistência à fadiga, resistência à corrosão, tá? Dependendo do ambiente onde ele é aplicado, né? Por exemplo, vocês viram aí, né? Essas molas aqui do cabeçote, né? Lógico, elas são embebidas com óleo lubrificante. Então tem que ter uma resistência à corrosão e esse óleo lubrificante também, tá? E é isso, tá? Vou parar por aqui até o próximo vídeo que vocês vão ver, estão vendo aí, né? Elementos de transmissão para começar. É isso aí.